E aí, tudo bom? Eu sou o Tomás, estudo economia, e eu queria trazer aqui uma perspectiva para mostrar como os juros abaixar não é uma questão de você praticar superávit primário. Entre 1998 e 2017, se você pegar o resultado primário do Brasil total, a gente teve um fluxo de caixas positivo, ou seja, a gente teve superávit primário. E mesmo assim, a gente não conseguiu levar os juros para baixo e conseguir reaquecer a nossa economia e retomar o caminho do desenvolvimento. E essa política que você está apresentando, que seria uma de corte de gastos para aí sim poder diminuir os juros por conta disso, não confere. E as suas premissas que levam a crer que a demanda aumentada a partir dos juros baixos é o que provoca a inflação no Brasil, também não é válida. Recentemente saiu um estudo do SWERF que mostra que a taxa de juros, cada ponto percentual diminuído tem um impacto de apenas 0,15% na inflação, isso no Brasil hoje. Porque as premissas que guiavam a macroeconomia antigamente não guiam ela mais hoje em dia. A gente teve vários exemplos que aconteceram ao longo das últimas décadas que não comprovam o que você está dizendo. Tá, eu concordo que superávit não necessariamente gera redução de dívida, então a gente não tem discordância nisso. O que eu defendo é o seguinte, é a capacidade de pagamento futuro. Por quê? Não existe nenhum país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento, que tenha um orçamento tão engessado contra a gente. Cada R$10 do orçamento público, para você ter uma noção, o presidente da República decide onde ele vai gastar um. Sim. Então, assim, não existe orçamento tão engessado quanto o nosso. Então, a questão, e veja, eu estava recentemente no Japão. O Japão é um dos maiores exemplos de dívida enorme e juro baixíssimo. Chega a ser negativo, a pessoa pega empréstimo de dinheiro no Japão e vai investir na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. O ponto não é ter o superávit. O ponto é eu mostrar que o meu orçamento, ele é desvinculado, que ele é livre e quando eu quiser, eu tenho capacidade de pagar dívida e de ter superávit. Não necessariamente eu preciso ter. É a questão de ter lastro para pagar a dívida, de ter liberdade orçamentária para pagar. Porque se eu tenho, o que define o juro é a curva da dívida futura, a minha capacidade de pagar no futuro. Se no futuro existe uma perspectiva de que eu possa pagar no momento que eu quiser, o investidor vai falar, bom, o prêmio vai baixar, só para finalizar, o prêmio vai baixar porque o risco não está tão alto. Ok, o nosso problema fiscal não é gerado, na verdade, por esses gastos que você está dizendo. O nosso problema fiscal é muito mais ligado às despesas correntes. Não, desculpa, às despesas monetárias, que é a despesa de juros, não às despesas correntes. Porque como eu já te disse, ali na década nos anos 2000, nos anos 2010, a gente teve o nosso problema não foi o déficit primário. Nos gastos primários do governo, a gente conseguiu ter um superávit. Então, o nosso problema fiscal não é um problema corrente, não é um problema de gastos e não é um problema das despesas obrigatórias que você está falando. Na verdade, é um problema monetário, é um problema dos nossos gastos com juros, que hoje representam 45% do orçamento público. E o modo pelo qual a gente conseguiria combater esse problema fiscal seria abaixando juros, claro, com muitos cuidados macroeconômicos para evitar uma pressão inflacionária. Tá, quais cuidados? Como é que a gente reduz o gasto monetário sem reduzir o gasto fiscal? Ok, por exemplo, hoje a gente tem uma inflação de custos e uma inflação inercial, como já foi falada por outras pessoas aqui. A inflação inercial é aquela que falaram sobre a indexação da economia. Para a gente conseguir combater esses tipos de inflação, não é diminuindo juros. Como eu te disse, o impacto é muito mais baixo do que você está fazendo parecer. Na verdade, para a gente conseguir diminuir essa inflação, seria com outras políticas, por exemplo, substituição de importações, para conseguir manejar em momentos de crise, como foi depois da guerra da Rússia ucraniana, que a gente teve uma inflação de custos e a alta dos preços dos fertilizantes globais causou uma inflação muito forte aqui no Brasil, por conta dessa alta de preço. Então, essa inflação de custos não é combatida com você sufocar a demanda agregada da economia. Sim, mas eu não estou falando de inflação. Eu estou falando de gasto público. Eu estou falando de gasto público corrente. Eu já te expliquei. E como a gente baixa o monetário sem baixar o fiscal. Porque assim, mas nenhum país... Então, você concorda comigo que o nosso problema fiscal é oriundo de despesas monetárias